Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma parte da nossa aula sobre tempos de ocorrência de fatos noticiados. Tá? Vamos trabalhar mais um texto novamente junto comigo. Sou a professora Deli, vamos iniciar com a leitura, continuando sobre a leitura de uma notícia que nós já fizemos na aula anterior, sobre o Fausto sair da TV Globo e deixar o Domingão do Faustão, o programa que ele apresentou por anos. Por 32 anos, conforme a notícia que nós compartilhamos. Vamos fazer mais duas questões sobre essa notícia para a gente entender um pouco mais sobre esses fatos aí compartilhados aí nela, tá bom? Nesse texto. Vamos lá. Como eu falei aqui, a notícia, Faustão deixa a TV Globo no final de 2021 e nós paramos na questão 8 aqui, O que significa no texto a palavra jornada? Viagem, trajeto, etapa ou trabalho. Se nós voltarmos lá para o trecho que está a palavra jornada, para a gente entender um pouco mais, olha só. Em nota, a emissora afirma que Fausto decidiu encerrar a sua jornada à frente de programas semanais. Quando ele fala encerrar a sua jornada, ele está falando viagem, trajeto, etapa ou trabalho. Exatamente o que nós marcamos, trabalho. Encerrar o seu trabalho na emissora. Tá? Por isso que ele se refere à palavra aí, jornada. Vamos para a próxima questão, continuando. Há uma opinião em... Qual é a frase aqui que é uma opinião? Vamos identificar. Letra A. A Globo é uma empresa quase perfeita. B. O apresentador agradeceu a emissora. C. E com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos. E D. Vai deixar o programa e a TV Globo no fim de 2021. Isso é uma questão que muitas vezes cai em atividades ou avaliações na escola, ou nós passamos em classe para vocês, ou até em avaliações. E muitas vezes confunde na hora de marcar qual é a alternativa, porque afinal ele está perguntando qual é a opinião. Então você tem que diferenciar a opinião de um fato, de algo que realmente a pessoa está só comunicando, esse pincel é azul. Isso aqui é um fato, ele é da cor azul. Esse pincel é bonito. Eu já estou dizendo uma opinião, estou dizendo que o pincel é bonito. E tem uma diferença aí, de uma opinião e de um fato. Ele pode não ser bonito para outra pessoa que o pegar. Então, a opinião, cada um tem a sua, isso vai diferenciando. Agora, um fato não muda, ele vai continuar sendo o mesmo pincel azul, mesmo que a outra pessoa não ache ele bonito como eu estou achando, tá? E essa questão, ela é muitas vezes confusa para vocês na hora de marcar. Então, vamos lá para a alternativa, A letra A, ele fala, a Globo é uma empresa quase perfeita. O apresentador agradeceu a emissora. Aqui ele está dizendo que ele agradeceu, é um fato. Olha só, ele agradeceu. C, e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos. Também é um fato, que ele está dizendo que ele é grato, que ele conviveu, a honra de viver nos últimos 32 anos lá trabalhando na emissora. E D, vai deixar o programa e a TV Globo no fim de 2021. Também é um fato. Ele vai deixar o programa e a TV Globo nesse período, tá? Então, a única que é uma opinião, a Globo é uma empresa quase perfeita. Para ele, ela é quase perfeita. Para outros, pode ser perfeita. Então, isso aqui, é uma opinião, tá? Que diferencia de uma pessoa para outra. Então, se eu vou marcar uma opinião em letra A, os outros três são fatos. O apresentador agradeceu, com a qual tive a honra de viver, ele fala, que afinal ele conviveu nos últimos 32 anos de trabalho dele, e ele vai deixar o programa. São três fatos que ele compartilha aqui. A única que é opinião, é o que ele pensa a respeito da emissora, é a letra A. Então, essa é a opinião, tá? Muito cuidado com essas questões de opinião ou fato, muitas vezes é confusa mesmo. A gente tem que ler várias vezes e compreender o que está sendo compartilhado. E vamos para a última questão. Qual a tipologia do texto em estudo? É um texto narrativo, descritivo, expositivo ou argumentativo? Ele está narrando, descrevendo algo
expondo alguma coisa ou argumentando. Das 4 alternativas, já identificou qual é? Letra A. Ele está narrando, né? Narrando uma notícia, o que está acontecendo, quando aconteceu, com quem está acontecendo, quando, onde, com quem, tá? Então, vamos lá. O próximo exemplo que nós temos e outro texto aí, compartilhar. Vamos lá para a leitura, ó. Vivemos em um ritmo acelerado, correndo contra o tempo. Nós esquecemos, deixa eu só colocar uma letrinha que ficou faltando aqui, ó. Letra E, a palavra esquecemos, ó. Corrigindo esse erro aí, tá? Vamos lá para a leitura, ó. Vivemos em um ritmo acelerado, correndo contra o tempo. Nós esquecemos um detalhe: o segredo para se relacionar melhor com as pessoas, estimular a criatividade e cumprir com a agenda pode ser justamente desacelerar. Isso mesmo, ficar à toa pode ser mais produtivo do que você pensa. Para Domênico de Masi, autor do livro Ócio Criativo, desperdiçar o tempo fazendo absolutamente nada pode ser positivo. Embasado por descobertas da neurociência e observações sobre o mundo da arte, ele afirma que o cérebro, quando não ocupado com tarefas específicas, continua trabalhando em uma espécie de piloto automático, necessário para processar as emoções e informações que recebemos. Por isso, ficar à toa é tão importante. Com o ócio ganhamos inspiração, autoconhecimento, criatividade e fôlego para continuar. Então, sempre que você se sentir esgotado, com a atenção dispersa, tente parar por uns minutos e deixe sua mente devagar. Lembrando aqui, ó, sua mente devagar, está dizendo somente andar sem rumo, nesse sentido. Ficar sem pensar nada, relaxando. Esse devagar não é no sentido de andar devagar, lentamente, tá? É pensar sem rumo, sem algo certo ali. Então, por isso que é com I, ok? A escrita. E esse fato está sendo noticiado, olha só, na internet, no site www.agencias.com.br, ok? Vamos na questão 1. Ó. O objetivo do texto é... Qual é o objetivo do texto? Divulgar o livro O Ócio Criativo. B. Destacar a importância da neurociência. C. Apresentar atividades de lazer. Ou D. Informar sobre a necessidade do descanso. Qual é o objetivo do texto aí? Ponto central é divulgar o livro? Não. Embora ele cite o livro, não é o objetivo do texto. Divulgar esse livro aí, não. B. Destacar a importância da neurociência. Embora seja citada a importância da neurociência, também não está o destaque maior na neurociência, também não. Então, esse não é o objetivo do texto. C. Apresentar atividade de lazer. Embora fale que a atividade de lazer também seja importante, o foco também não é atividade de lazer. D. Informar sobre a necessidade do descanso. Várias vezes, de maneira objetiva ou não, é falado sobre a necessidade de descansar, ou seja, parar um pouco, mente devagar, lembra como ele está explicando aí? Então, é exatamente informar sobre a necessidade do descanso. Então, a alternativa D aí. E muitas vezes a gente se confunde também ao encontrar essas informações, tá? E se a gente observar, ele fala muito sobre a importância do descanso, você parar um pouco o ritmo acelerado, essa correria que a gente tem no dia a dia, né? Vivemos de maneira acelerada e muitas vezes é preciso parar e a gente poder descansar, nem que seja por alguns minutos, tá bom? Vamos para a questão 2. Ficar à toa pode ser mais produtivo do que você pensa. O item abaixo que mostra o acento indicativo da crase, pela mesma razão que justifica no trecho grifado, é ficar à toa. É ficar à espera dos momentos de lazer, quando ele fala ficar à toa. Precisava de momentos relaxantes, pois a sua vida se encontrava às avessas. C. Segundo pesquisas, o ócio proporciona diferentes benefícios à vida. Só lembrando um pouquinho o significado da palavra ócio. Você lembra, sabe aí o significado da palavra ócio? Ou não conhece?
que muitas vezes a gente fala assim, ficar preguiçoso, relaxado, né? Nesse sentido. Mas ele fala que o ócio proporciona diferentes benefícios à vida. Ou seja, você tem um momento relaxado, né? Sem nada para fazer, relaxando o corpo. Nesse sentido é a palavra ócio, tá? Estou dizendo aquele preguiçoso que não quer fazer nada, não. Esse ócio é nesse sentido, você relaxar, ficar preguiçoso no sentido de você relaxar, dispersar um pouquinho as atividades e você descansar um pouco para poder fazer as atividades que você tem que fazer. Mas ficar uns minutinhos lá no ócio, né? Descansando. De maneira preguiçosa, como a gente costuma falar. Vamos lá. Então, segundo pesquisa, o ócio proporciona diferentes benefícios à vida, ou ficar à toa é, às vezes, busco descansar a minha mente. Qual dessas alternativas, a letra 2, ó, nós devemos marcar? Ele fala nesse sentido aqui, ó. A gente entendeu um pouquinho esse ficar à toa, tá? Ficar à toa pode ser mais produtivo do que você pensa, ou seja, que ele precisava de momentos relaxantes, pois a sua vida se encontrava às avessas, tá? Ou seja, ter esse momento ósseo, preguiçoso, relaxar, para você pensar um pouquinho nas atividades, né? Dessa correria que a gente tem no dia a dia, nesse sentido. Questão 3, vamos lá. Tente parar por uns minutos e deixe sua mente divagar. Lembra que eu falei sobre a mente devagar? Andar sem direção, ó, nesse sentido. O tom desse segmento criado pelo imperativo é o de ordem, letra A, ordem, B, pedido, C, recomendação ou D, desejo. Tente parar por uns minutos e deixe sua mente devagar. Esse tom desse segmento criado pelo imperativo aí, ó, deixe sua mente devagar, é uma ordem, deixe. Ele está dando o quê? Uma ordem, um pedido, uma recomendação ou um desejo. É uma recomendação. Ele pede para você deixar a sua mente devagar, ok? Um pouquinho aí. Vamos para a questão 4. Nós esquecemos, aqui ó, nós esquecemos de um detalhe. O segredo para se relacionar melhor com as. A função dos dois pontos nesse trecho é, ó, nós esquecemos de um detalhe, 2 pontos, ó. A função desses 2 pontos aqui, ó, quando ele fala, nós esquecemos de um detalhe, o segredo para se relacionar. O propósito desses 2 pontos aqui é o quê? Introduzir uma explanação, B, indicar uma enumeração, inserir uma exemplificação, incluir uma citação. Qual é a alternativa? Aí é a letra A, ó. Ele está introduzindo uma explanação, né? Ele está mostrando lá, expondo o detalhe que ele falou que nós esquecemos, que é exatamente o segredo para se relacionar melhor. A gente parar um pouquinho, evitar muito essa correria, como está sendo falado aí, tá? Nossa atividade fica por aqui. Eu espero que você tenha compreendido. Essas informações muitas vezes é difícil da gente encontrar no texto, mas por isso que é necessário as leituras, como eu acabei de falar durante a aula, tá? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau!